Olá, crianças! Paz do Senhor! Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que vocês estão em casa? Estão obedecendo papai e mamãe? Hã? Estão estudando direitinho? Estão orando? Estão lendo a Bíblia? Estão brincando muito, comendo bastante, mas tem que ter cuidado para não comer muita besteira também, tá? E eu espero que vocês estejam orando, lendo a Bíblia, obedecendo a papai e a mamãe, tá certo? E hoje a tia Rei vai contar mais uma história para vocês que está lá na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá certo? Mas antes disso, a gente vai orar ao Senhor. A gente vai conversar com o Senhor e pedir para Ele nos ensinar essa lição de hoje, tá certo? Então vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa aula, que o Senhor nos ensine, porque sabemos que o Senhor é o nosso professor. Fala ao nosso coração e ajuda a gente a guardar a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de tia começar a contar essa história para vocês, a gente vai louvar um hino muito legal, que vocês também conhecem, tá certo? Então vamos louvar bem bonito para o Senhor. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia e não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Olha só, é isso aí. Então, se a gente quiser crescer, a gente precisa ler a Bíblia e fazer oração para a gente crescer em Deus, para a gente crescer espiritualmente, para a gente poder obedecer ao Senhor também. Isso faz parte do crescimento. Mas se a gente não fizer isso, nem orar, nem ler a Bíblia, nem obedecer ao Senhor, a gente não vai crescer, nem um pouquinho. E Deus quer que a gente cresça, tá certo? Olha só, o versículo que a tia vai ler hoje está lá no livro de João, no capítulo 15, capítulo 14 e o versículo 15. Pega a sua Bíblia e lê aí, tá certo? Diz assim, ó. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Olha só o que Jesus está nos dizendo. Ele diz que se a gente ama Ele, a gente vai obedecer os seus mandamentos. E você ama Jesus? Você tem obedecido os mandamentos de Jesus? Olha, a história que tia vai contar hoje
está lá no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Toda a história está no capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo, tá certo? Então, olha só. Nessa história, lá no capítulo 3, a gente encontra justamente Moisés. E sabe o que Moisés estava fazendo? Vocês já ouviram falar de Moisés, né? E sabe o que Moisés estava fazendo? Moisés estava cuidando das ovelhas e das cabras do seu sogro Jetro. E Moisés estava cuidando das ovelhas, então Moisés decidiu atravessar o deserto e ele foi para o outro lado. Quando Moisés chegou do outro lado, ele ficou bem perto do Monte Sinai. E quando Moisés observou bem direitinho, vocês não sabem o que tinha naquele monte. Quando Moisés observou bem direitinho, lá no Monte Sinai tinha um espinheiro que estava pegando fogo, mas ele não se queimava. Quando Moisés olhou assim, nossa, um espinheiro, era uma árvore assim pequena, ela está pegando fogo, mas ela não queima. E Moisés pegou e foi se aproximar para ver isso mais de perto. E quando Moisés foi se aproximando, Moisés ouviu uma voz que disse: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: estou aqui. Então o Senhor falou com Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Então Moisés prontamente obedeceu ao Senhor e tirou a sandália dos seus pés e se aproximou lá do espinheiro que estava pegando fogo. Moisés, ele percebeu que era o Senhor, que era Deus que estava falando com ele. Então Moisés, em reverência, ele cobriu o seu rosto e começou a ouvir o que Deus tinha para falar. Então o Senhor lhe falou para Moisés: Moisés, sou eu, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu tenho visto que o meu povo, os israelitas, estão sofrendo lá no Egito. Eu estou vendo que eles estão sendo maltratados pelos egípcios. E eu vou enviar você, Moisés, para tirar o meu povo de lá. Você vai e vai falar com o rei do Egito para ele libertar o meu povo. Moisés, ele disse: Senhor, eu vou falar com o rei. Eu não sei o que vou falar para o rei. E aí o Senhor lhe disse para Moisés: eu vou lhe ajudar. Não se preocupe, eu estarei com você. Então, Moisés, ele pensou: mas quando eu for falar com os israelitas, o que eu vou dizer? Eles vão me perguntar quem foi esse Deus que falou comigo, qual é o nome dele, e o que eu vou responder? Então o Senhor, ele disse para Moisés: diga para eles que o Eu Sou falou com vocês. O Senhor, ele se apresentou assim a Moisés porque somente o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E a gente sabe disso. E então Moisés, o Senhor, ele disse para Moisés: quando você for falar com os israelitas, você reúna os líderes dos israelitas e fale com eles. Diga para eles que eu estou vendo o sofrimento do meu povo e que eu quero libertar eles do Egito. Quero tirar eles de lá. E aí Moisés pensou: mas e se os israelitas não acreditarem em mim? O Senhor, ele disse para Moisés: o que é isso que você tem na mão? Moisés disse: eu tenho um bastão. O Senhor, ele falou: jogue esse bastão no chão. Moisés pegou o bastão dele e jogou no chão. Quando Moisés jogou no chão, o bastão virou uma cobra. Moisés ficou até com medo. E sabe o que o Senhor disse para Moisés? Pegue ela agora pela cauda e ela vai se transformar em um bastão de novo. Quando Moisés pegou aquela cobra pela cauda, ela se transformou novamente em um bastão. E então o Senhor, ele disse: Moisés, coloque a sua mão no peito.
Moisés obedeceu ao Senhor, colocou a mão no peito. Ele disse, agora tire. Quando Moisés tirou, a mão dele estava branca, estava com lepra, estava toda leprosa. E aí o Senhor lhe falou, coloque a sua mão no peito novamente. E agora tire. Quando Moisés colocou a mão no peito e tirou, a sua mão ficou curada. O Senhor, ele disse para Moisés, se os israelitas não acreditarem em você quando você fizer o primeiro milagre, então faça o segundo. E se ainda assim eles não acreditarem, você vai pegar água lá no rio Nilo. E depois você vai derramar essa água. E quando você derramar, essa água vai se transformar em sangue. Então Moisés, ele viu todos aqueles milagres, mas ele disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. E o Senhor lhe disse, eu vou lhe ajudar a falar. E aí Moisés ele falou, não, Senhor, por favor, envie outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés, porque o Senhor já tinha dito para Moisés que estaria com ele, que iria ajudar ele a falar. E Moisés sempre dando alguma desculpa. Mas o Senhor falou para Moisés, você vai falar com Arão, o seu irmão. Você vai dizer para ele tudo o que aconteceu. E ele vai lhe ajudar a falar tudo o que eu quero falar para o meu povo. Então, Moisés, aqui está o seu irmão Arão. Moisés, ele foi obediente ao Senhor. Moisés, ele foi lá, foi conversar com Arão e contou para Arão tudo o que tinha acontecido, tudo que o Senhor tinha mostrado e dito para ele, e falou dos milagres também para Arão. Então os dois foram e obedeceram ao Senhor. Moisés, junto com Arão, juntou todos os líderes dos israelitas, conversaram com eles, disseram para eles que o Eu Sou enviou Moisés para libertar o povo do Egito. E depois que Moisés fez os 3 milagres, os israelitas acreditaram. Eles acreditaram e eles foram adorar ao Senhor, porque eles tinham a certeza de que era Deus que estava falando com eles. Então, crianças, o que a gente pode aprender com essa história? Será que a gente deve ficar dando desculpas? Assim como Moisés, não, Senhor, não eu não sei falar, mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Será que a gente fica dando desculpas quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa? Ah, Senhor, eu tô com preguiça. Ai, Senhor, eu tô com vergonha, não tenho coragem. O Senhor, ele conta com você. O Senhor, ele tem um chamado muito especial nas nossas vidas. E um dos mandamentos do Senhor, uma das coisas que o Senhor ele quer que a gente faça, é que a gente pregue o Evangelho. Jesus, ele disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. E é isso que o Senhor Jesus quer que vocês façam também. Esse é um chamado de Deus para as nossas vidas, gente que é filho de Deus, tá certo? Então, obedeça ao Senhor. Ah, tem vergonha, não tá com coragem. Peça ajuda ao Senhor, porque assim como o Senhor ele disse para Moisés que estava com ele, e o Senhor ele diz para você também. E o Senhor ele está com você. Não tenha medo, tenha coragem, obedeça ao Senhor, tá certo? E o Senhor, ele tem também um chamado muito especial na sua vida, assim como ele teve na vida de Moisés, que foi de libertar o povo lá do Egito. O Senhor, ele tem um chamado diferente na sua vida, um chamado muito especial. E você precisa perguntar ao Senhor que chamado é esse. Você precisa buscar no Senhor qual é esse chamado. E no tempo certo o Senhor ele vai lhe falar. Então que você faça como Moisés, que você obedeça. Porque como Jesus nos disse lá em João, no capítulo 14, versículo 15, que a tia leu, ele diz, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então que a gente possa obedecer ao Senhor em tudo que ele mandar, tá certo? Porque o Senhor sempre está com a gente e ele vai sempre nos ajudar
Amém, crianças? Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. E nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda a te obedecer. Que o nosso amor pelo Senhor seja muito, 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 muito grande, Pai, para que a gente possa obedecer ao Senhor sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Deus continue abençoando vocês. Beijo.